O Corinthians vai contratar zagueiro ou não? Nessa segunda-feira, o site El Craque Deportivo, que é um site que cobre os clubes argentinos, informou que Paulo Dias, paraguaio de 30 anos de idade, que pertence ao River Plate, interessa ao Corinthians. Muitos jornalistas que cobrem o Corinthians passaram a interpretar que esse negócio era dos mais fáceis porque o Paulo Dias não joga por lá, tá barrado. Não é o caso. Paulo Dias foi titular na semana passada, quando o River foi ao Guayaquil e venceu o Barcelona fora de casa, tá? Não acho uma operação fácil, ele tem contrato até 2027, mas é mais um nome especulado por pessoas que cobrem o dia a dia do futebol no Brasil e no exterior. Leandro Pereira e Nicola estão falando muito de uma troca entre Coronado e Ferrarese ou Sabino. Pergunta ao presidente. Leandro, eu nem preciso perguntar, tá? O São Paulo não tem nenhuma capacidade financeira de pegar alguém como o Igor Coronado, que ganha 2 milhões de reais por mês. Vou dizer mais. O Corinthians do Dorival Júnior pretende utilizar de maneira melhor o Igor Coronado, que já fez um bom jogo na derrota por 2-1 contra o Mirassol. O Antônio Manuel Souza, eu acho que o Corinthians deveria fazer uma limpeza no elenco. Eu não acho, acho que o elenco do Corinthians precisa de ajustes, ele não me parece ser muito equilibrado. O Corinthians está trazendo um goleiro, você sabe se é verdade? Gilvan, há uma discussão por um goleiro reserva para o Hugo Souza, mas não é prioridade. Hoje a prioridade no Corinthians é contratar um atacante de lado de campo, um ponta velocista ou um zagueiro. Né? São duas prioridades. O Corinthians não vai gastar dinheiro para trazer goleiro reserva, até porque tem o Matheus como... tem o Hugo como titular absoluto e o Matheus Donelli como um reserva imediato. Mas entre os nomes especulados como goleiro para reserva, o nome que mais agrada é o do Santos, que pertence ao Fortaleza, está emprestado ao Atlético Paranaense e conhece o Dorival e também o Fabinho Soldado. O Fábio Bonetti, o Coronado, recebe 2 milhões por mês. Que empresário é esse? Jogador comum, muita mídia e pouco futebol. Pois é, Fabião, ele veio da Arábia Saudita, do Al Ittihad, onde ganhava ainda mais dinheiro, ganhava perto de 5 milhões de reais mensais. E eram vários clubes interessados no Coronado, como ele estava livre no mercado, ele conseguiu um salário alto e esse pacote gigante está associado também à luva, prêmio pela assinatura do contrato, tá? Você tem alguma dúvida de que tem alguém ao lado do Augusto que está querendo derrubá-lo? Olha as declarações do Dinei depois da saída dele no Corinthians. Só para ilustrar o que o Jefferson está contando, nesse domingo, o Dinei anunciou publicamente que estava pedindo demissão. E aí ele diz, entre outras coisas, o seguinte, vou ler um trecho da postagem do Dinei, é coisa rápida, tá? Não vai perder nem muitos minutinhos. O Dinei escreve assim, estou pedindo demissão. Por você, Augusto, eu coloco minha mão no fogo, mas pelas pessoas que te cercam, eu não confio. Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abro o olho, meu presidente. O Dinei, antes de sair, repassou uma série de denúncias a Gaviões, entre elas de áudios de pessoas do Corinthians cobrando propina. O Dinei também deixou vazar para o pessoal da Gaviões a informação de que a folha salarial do Sub-20 é de 400 mil reais mês. Tem atleta ganhando 35 mil reais mensais no Sub-20 do Corinthians. Importante, Lucas Ferreira, titular do São Paulo em alguns momentos, ganha 20 mil reais no profissional. Só para vocês entenderem como esses 35 da base do Corinthians estão fora da realidade. Aí você fala, não, mas o Augusto não tem nada a ver com essa história. A Gaviões havia exigido o afastamento do Claudinei Alves. Afastamento não, a demissão. O Augusto sugeriu um afastamento e hoje já decidiu reintegrá-lo, alegando que não há nenhuma denúncia comprovada contra os funcionários dele na base. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se o Augusto está cheio de cara, próximo a ele enrolado até o pescoço, como foi o Marcelo Mariano, como foi o Sérgio Moura, como é o Claudinei Alves, não acho que não dá para defender um cara desse, né? Falando do Corinthians, acabou de sair que o Garro vai ter proposta da Espanha na próxima janela. Será que o Garro tentou forçar a transferência por lá? Não. Nesca, não acredito nisso, cara. Eu fui até um dos caras que imaginavam que essa história de que ele estava machucado no início do ano era meio que para esconder ou para tirá-lo dos holofotes por conta daquele episódio do acidente que causou a morte de uma pessoa lá na Argentina e tal, mas o cara tem um problema muito grave, ou tinha um problema muito grave no joelho, que precisava ser recuperado, né? E esse é o tipo da coisa que não ajuda numa negociação. Imagina
o clube quer te contratar e você não consegue jogar ou joga muito pouco no primeiro semestre, e você começa a olhar com uma desconfiança, né? Então, enfim. Mas eu vou atrás dessa história do Garro e proposta da Europa, tá? Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Dinei, que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians, antes de ir embora, entregou uma planilha para Gaviões da Fiel com a folha salarial dos atletas do Sub-20. Os números são alarmantes. A folha do Sub-20 chega a R$400 mil por mês. E tem alguns jogadores, no plural, ganhando pelo menos R$35 mil mensais. Só para você entender um pouquinho do contexto, o Lucas Ferreira, que é jogador da equipe principal do São Paulo, pretendido por Cruzeiro, entre outros clubes, ganha no tricolor, no time de cima, R$20 mil por mês. Pois saibam que na base, no Sub-20 do Corinthians, tem jogador ganhando R$35 mil mensais. Importante lembrar também que, segundo essa planilha que o Dinei entregou na Gaviões da Fiel, 34 atletas foram contratados na era Augusto Melo com intermediação, mesmo sendo jogadores da base. Pagamento de comissão para atleta da base é algo meio difícil de acontecer. Só para completar, o Corinthians se manifestou no meio da tarde dessa segunda-feira sobre as denúncias que haviam sido feitas e questionadas pela Gaviões. A Gaviões exigiu o afastamento do Claudinei Alves, que é o braço direito do Augusto nas categorias de base. O Timão respondeu que não há fundamentos nas denúncias e deve reintegrar Claudinei Alves, comprando briga com a principal torcida organizada do clube. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um pedido de demissão que colocou ainda mais lenha na fogueira, crise no Parque São Jorge. Dinei, ex-jogador de futebol e observador técnico da base do Corinthians, pediu demissão. Ele anunciou esse pedido via redes sociais, depois de fazer denúncias importantes a Gaviões da Fiel. Você vai lembrar que no fim da semana passada, integrantes da Gaviões estiveram no CT para cobrar dirigentes das categorias de base. Eles haviam recebido denúncias, inclusive, de propinas pagas para a contratação de atletas. Pois bem, essas denúncias partiram do Dinei, que decidiu se demitir de forma oficial e pública. Antes mesmo de se encontrar com o presidente, nessa segunda-feira ele ficou de aparecer no Parque São Jorge para oficializar sua saída. Na postagem que fez nas redes sociais, o Dinei escreveu o seguinte, abre aspas, estou pedindo demissão. Por você, Augusto, eu coloco minha mão no fogo, mas pelas pessoas que te cercam eu não confio. Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho meu presidente, fecha aspas. Essa declaração não poderia vir em pior momento. O Augusto é alvo de 3 pedidos de impeachment. Nessa semana, a Polícia Civil deve fechar o inquérito da investigação Vaidbet e pode indiciar o presidente ao lado de outros 2 diretores em relação à base, um verdadeiro caos. O Corinthians chegou a contratar desde o início da era Augusto Melo 86 jogadores para o Sub-17 e Sub-20. Entre as contratações mais polêmicas, a chegada do filho de um diretor das categorias de base, não, de um diretor da patrocinadora Master, tem contratação de um filho de um executivo de futebol da base, o Alex Brasil, tem contratação de um atleta como lateral esquerdo, só que ele era goleiro até o ano passado. O Corinthians acaba de fechar um contrato profissional com um atleta que foi dispensado da base sem sequer nem estrear, enfim, um verdadeiro caos.
uma confusão atrás da outra, e a impressão que eu tenho é de que os dias do Augusto estão contados. Só para completar, em relação ao time dentro de campo, derrota por 2-1 contra o Mirassol segue repercutindo mal. Memphis Depay muito criticado por conta da cavadinha no pênalti, jogadores, cantores, enfim, muita gente se manifestando contra o Memphis por conta do seu comportamento. E aí a saideira, Corinthians se tornou o quarto pior visitante do Campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Só um ponto conquistado em 12 possíveis, apenas Santos, Vasco e Juventude têm campanhas piores na condição de visitante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.